Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 14. Podemos assentar, irmão, já com essa oração poderosa, consagramos a nossa mente e ao nosso espírito ao nosso Deus, amém? Eu quero nessa noite compartilhar com vocês de forma expositiva o conteúdo do capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Eu fiquei assim pensativo na leitura desse capítulo e tantos ensinamentos importantes tem no capítulo 14. E hoje, aproveitar a oportunidade para o nosso aprendizado, para a nossa edificação e para a nossa boa prática de uma fé genuína e advinda da palavra de Deus, amém? A minha oração é que essa noite seja uma noite de instrução, uma noite de fato de aprendizado para melhor servir ao Senhor e torná-lo conhecido. Então, o que era uma oportunidade, no primeiro momento, mostrou-se uma armadilha. E isso é o primeiro aprendizado de hoje. Nem sempre um convite é uma oportunidade. E nós precisamos saber avaliar os convites. Tem muita gente, por causa de um convite, está preso. Tem muita gente, por causa de um convite, está doente. Tem muita gente, por causa de um convite, está viciado. Tem muita gente, por causa de um convite, está realmente vivendo uma vida que jamais imaginou. Mas graças a Deus também há aqueles que receberam também um convite e tiveram uma promoção, tiveram uma mudança de vida, tiveram oportunidade. A questão não é o ato de convidar, é a motivação e a intenção do convite. E eu quero começar aqui essa exposição com a leitura desses 6 primeiros versículos do capítulo 14 de Lucas, e nós vamos então paulatinamente apresentar aos irmãos, amém? Diz assim o texto: e aconteceu ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que estavam o observando. Ora, diante dele se achava um homem enfermo. E então Jesus, dirigindo-se ao intérprete da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? E eles, porém, nada disseram. E tomando, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, nem em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Nesse primeiro momento, a gente percebe que Jesus estava ali, presente na casa de alguém religioso. Jesus foi convidado para estar ali. E estava ali também um homem enfermo, um homem visivelmente enfermo. E, na verdade, aquele homem presente ali também era uma armadilha, porque era dia de sábado. E eles estavam ali. O interessante, irmãos, que essa armadilha, intencionalmente má, conhecia a boa intenção de Jesus. Era alguém com uma má intenção em relação a Jesus, mas eles conheciam que Jesus não ia se furtar de curar aquele doente, não ia se furtar de estender a sua graça e a sua misericórdia, mesmo sendo no dia de sábado e mesmo contrariando os princípios da lei daquela casa hospedeira. Então, na verdade, era sabido da misericórdia de Jesus, era sabido da sensibilidade de Jesus, da compaixão de Jesus diante da necessidade humana, diante da dependência humana. Aquele homem não foi colocado ali por compaixão. Ele não foi colocado ali para que ele tivesse um encontro com Jesus. Ele foi colocado ali para que ele pudesse, na misericórdia exercida pelo próprio Senhor, ele pudesse ser ocasião ou argumento para se acusar Jesus. Mas interessante, logo na primeira parte do primeiro versículo, a gente percebe esse convite, um convite maldoso, mal intencionado. Não era um convite para alimentar o Senhor, não era um convite
como Zaqueu se alegrou quando Jesus se autoconvidou para estar na casa dele. Mas esse convite, na verdade, era uma armadilha clara. E Jesus, na parte B do primeiro versículo, ele faz uma observação interessante, né? Porque Jesus tinha ido ali para comer pão. Jesus estava ali. E Jesus percebeu que ele era observado. Jesus também estava observando, mas ele percebeu que ele também estava sendo observado. Interessante que a questão é complicada, né? Jesus estava sendo observado não para ser seguido, não para ser ouvido, não para ser adorado, não para que recebesse dele todo. A gente conhece, foi citado aqui, Marta e Maria, né? E Maria escolheu a melhor parte, ela escolheu observar o Senhor, ela escolheu estar aos pés do Senhor, ela escolheu não sair de perto do Senhor, ela escolheu a melhor parte. Porém, esses fariseus não tiveram essa intenção, eles estavam observando o comportamento de Jesus para usar a misericórdia, o amor do próprio Senhor contra ele mesmo. Havia uma má intenção. E daí foi colocado diante do Senhor um homem enfermo, porque era sabido que Jesus iria se compadecer, era sabido que Jesus não ficaria indiferente ao sofrimento daquele homem, à necessidade dele. E aquele homem não esteve, como já disse, diante de Jesus por misericórdia daqueles homens, daquela casa hospedeira, mas ele estava ali para um outro propósito muito diferente. Mas independente da intenção humana, a misericórdia do Senhor não tem fim. Independente do que os homens intentam fazer, Deus reverte toda e qualquer situação e usa da sua misericórdia com todos aqueles que precisam e dependem dele. A graça de Deus alcança, independente da má intenção. No versículo 3, surge uma pergunta e Jesus é altamente didático. E ele traz agora, e aproveita, e esse capítulo 14 está cheio de ensinamentos. E Jesus traz um ensinamento em forma de um confronto, mas dá a eles a oportunidade de refletir. No versículo 3, Jesus lança uma pergunta, mostrando a eles que o que estaria sendo feito ali era algo de compaixão, era algo que iria mudar a vida daquela pessoa, era algo que era bom para aquela pessoa, para aquela família, para aquela sociedade na qual aquele homem doente estava inserido. Jesus falou que apesar da cura ser realizada no dia de sábado, mas a ação que se iria promover seria benéfico para todos. Jesus lança isso em forma de pergunta. E logo no versículo 4, Jesus cura aquele homem. Então Jesus declara a cura e despede aquele homem. Mas não fica assim. No versículo 5, no versículo 6, Jesus, na verdade, ele pergunta, ele questiona aqueles homens quanto ao uso da misericórdia. E ele traz para a vida deles, para o cotidiano deles, para o interesse deles. E faz com que eles pensem a respeito disso. Porque a benefício daquele homem era ilícito curar no sábado, no ponto de vista deles. Mas no benefício próprio, eles não se furtavam e não aceitavam perda ou prejuízo, mesmo sendo o dia de sábado. Para obedecer à lei, para beneficiar o outro, eles estavam ali prontos para acusar Jesus. Mas para, na verdade, desobedecer à lei em benefício próprio, isso lhes era um comum. Vocês estão aqui? Nós vivemos num país que tem uma multidão, e hoje uma multidão de pessoas foram à rua. E essa multidão de pessoas foram lá querendo voto impresso, fazendo uso do seu direito cívico. Parece-nos que nós estamos num país em que boa parte não aceita a corrupção. Mas, infelizmente, boa parte das pessoas que estavam lá não aceita a corrupção, enquanto a corrupção não traz benefício para ele mesmo. É muito comum na natureza humana, e principalmente no comportamento dos latinos, a gente ser contra a corrupção, quando a corrupção não traz benefício
para as pessoas. A lei, ela é relativa. A lei dos homens e muitas vezes a lei de Deus. Nós devemos então tirar desses primeiros versículos alguns ensinamentos. Primeiro, a graça de Deus, ela de fato é abundante. Não custa ao homem, mas custou a Cristo. E Deus, Ele não se exime de usar da sua misericórdia e da sua graça, independente da má intenção, né, dos homens. É independente das adversidades que nós apresentamos ou estamos vivendo. E é importante nós colhermos esse aprendizado e extrairmos esse aprendizado para as nossas vidas. Nós precisamos ler a palavra de Deus e da leitura da palavra de Deus é extrair os princípios da nossa conduta e da nossa vida para que a gente possa reter a bênção que a graça de Deus nos oferece. No segmento do texto, do versículo 7 ao versículo 14, Jesus ele faz uma exposição sobre a humildade. Jesus começa a falar sobre princípios fundamentais do reino dos céus. O reino daqueles homens era um reino terrenal, era uma glória, né, que se ostentava nos símbolos religiosos. Aqueles fariseus, eles tinham o seu poder, a sua autoridade, né, de fato, mascarada pela liturgia, né, pelos símbolos religiosos e pela posição que eles ostentavam. Jesus agora muda o foco e muda a linguagem. Depois de Jesus haver, na verdade, exercido misericórdia, curando o enfermo, oferecendo a eles um momento de reflexão quanto à conduta deles, Jesus agora começa a usar uma linguagem do reino dos céus. E Jesus começa a ensinar a eles algo que eles deveriam aprender, que a religião deles, o comportamento religioso deles, de fato, furtou deles a possibilidade do exercício da humildade. Eu vou fazer a leitura, então, desses 7 versículos. A partir do versículo 7 diz assim: e reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus fez-lhes uma proposta. E quando por alguém fores convidados para um casamento, não procureis os primeiros lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno de que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este, e então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-se mais para cima, sentar-se-á, isto com uma honra diante de todos os convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e tu sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles como te recompensar. Tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Agora Jesus, ele percebendo e observando, e é outro ponto importante aqui de destacar, Jesus era observado com uma intenção escusa, como uma intenção inconfessável, mas Jesus também observava. Essa é a contrapartida. Jesus era observado pelos homens, mas também observava os homens. E Jesus discerniu, ao observar os homens, algo importante na linguagem do reino, que é a motivação.
Humildade e motivação é o que, na verdade, Jesus trabalha nesse texto. O grande ensinamento, né, e a necessidade imperativa de humildade está clara no versículo, né, que Jesus retrata. Do versículo 7 ao versículo 11, Jesus fala qual a necessidade imperativa de uma postura humilde, o que Jesus não observou naquele ambiente. Jesus observou ali um ambiente de competição, um ambiente de gente que se achava importante, um ambiente de pessoas que não eram humildes, um ambiente em que as pessoas pensavam mais do que deviam a seu próprio respeito. Então, nessa falta de humildade, Jesus dá uma lição importante, querendo de verdade uma mudança de postura, mostrando que, na verdade, a vaidade, a soberba, não fazem parte do reino dos céus. O segundo lugar, o segundo ensinamento, ele fala dessa necessidade imperiosa da motivação certa. E quando Jesus trata, lá nos derradeiros versículos do texto que eu li, no versículo 12 a 14, Jesus trata, de fato, dessa necessidade da motivação certa. Humildade e motivação certa são valores importantes para a nossa vida. Tudo que nós fazemos, não é o que nós fazemos, é como fazemos, é para que fazemos. Qual a nossa intenção e qual a nossa motivação. E esse aprendizado está expresso na palavra de Deus para a nossa edificação. Se eu perguntar quantos querem a bênção de Deus, todos vão dizer eu, aleluia. Né? Eu vou até sugerir que a gente cante um corinho antigo, né? Que Jesus tem bênção para dar, e nós viemos aqui buscar a bênção, e Jesus tem bênção para cá. Mas se eu pregar a bênção, sem pregar os valores do reino, sem pregar os princípios do reino, eu estaria pregando apenas uma parte da mensagem. E talvez a parte que iria manipular você, e não iria levar você, como não leva a muitos fariseus dos nossos dias, a lugar nenhum. Porque hoje nós não temos a seita dos fariseus, mas nós temos a seita dos crentes, né? Dos super crentes, dos melhores crentes, né? Dos santarrões, né? E dos religiosos dos nossos dias, que são importantes, se julgam importantes, que lhes falta humildade e a motivação correta. Mas graças a Deus, irmãos, que Jesus está observando. Esse Jesus que estava lá na casa do fariseu, é o mesmo Jesus presente nessa noite, nesse lugar. É o mesmo Jesus que está pronto a exercer sua misericórdia, curando, salvando, transformando e libertando. Ele está presente nessa noite. Foi convidado para estar aqui, é o principal convidado. Aqui não tem armadilha para ele, aqui tem adoração a ele. Mas tem muita gente que tem comportamento que não diz respeito a quem o convidou. Tem muita gente que quer Jesus em casa, quer Jesus na vida, mas não cria um ambiente à altura dele, porque não se utiliza dos princípios dele. Então nós precisamos, lendo a palavra de Deus, entender que a humildade é um princípio do reino, que nós devemos reconhecer de fato quem nós somos, nada aquém, nada além, e nós precisamos desse discernimento do Espírito Santo para que a gente seja bem sucedido. E a outra coisa é essa questão da motivação. Então, primeiro aprendizado que temos, Jesus presente, o milagre acontece, independente da má intenção, independente das oposições, independente das adversidades. Essa tarde eu estava orando e pensando, né, que às vezes nós atravessamos momentos, né, de adversidade, momentos difíceis. Os discípulos lá, atravessando o mar da Galileia, aquele grande lago, viveram um momento de adversidade, momento indesejado, improvável aconteceu, uma tempestade acometeu a embarcação e eles se viram mal. Há momentos, irmãos, da nossa vida que além da adversidade se levantam adversários. O que está ruim pode piorar. E Deus permite. E nós lemos na história bíblica, né, em alguns momentos da vida da nação de Israel, eles atravessavam adversidades e mesmo assim, na adversidade, o covarde inimigo se levanta.
Jesus, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, e foi tentado quando tinha fome, e foi tentado com alimento, e foi tentado pelo adversário. E nós precisamos estar preparados e vigilantes. Nós precisamos estar prontos para as adversidades. Alguns adolescentes e jovens aí, né, viveram aí alguns momentos de adversidade na subida lá do Isaac. E a vida é assim, nunca escolhe o momento certo. A vida não espera a gente estar preparado para que as adversidades nos acometam. Não espera o nosso melhor momento, o momento mais forte. Simplesmente a tempestade vem e ela acontece. E nós é que precisamos saber que a tempestade é um fato e ela virá. E nós devemos estar prontos e preparados para enfrentar. E pior ainda é saber que o adversário das nossas almas, ele aproveita esses intempéries da vida, ele aproveita as dificuldades para trazer mais dificuldades, para se nos opor, para nos oprimir, para dificultar a nossa caminhada, para nos fazer pecar, para nos fazer desistir. Nós precisamos, né, de vigilância e da certeza que quem nos guardou, nos guardará sempre. Amém? E recomendo vocês a leitura do Salmo 27, porque se os inimigos se levantarem, o Senhor é a nossa rocha, é a nossa luz, é a nossa salvação, a quem temeremos. Amém? E devemos pensar nisso, ler a palavra de Deus que não nos engana, e entender que a vigilância e o preparo é, na verdade, um posicionamento requerido por cada um de nós. Mas se nós formos encontrados soberbos, se formos encontrados com a motivação errada, estaremos por nossa conta e por nosso risco. Mas o Senhor que conhece o coração, o Senhor que nos observa, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso guarda fiel, Ele é o general que está à frente e luta as nossas lutas e guerreia as nossas guerras. Eu ouvi amém? Não? Amém. Do versículo 15 ao versículo 24, nós encontramos um outro ensinamento do reino. Nós vemos que diante de um banquete, a salvação se mostrou o prato e o melhor prato. O prato do dia, eu não sei qual era o menu. O texto diz pão, mas talvez pão seja alimento e seja uma figura ilustrativa do menu e do alimento. Talvez é pão com alguma coisa. Tudo com pão é bom, amém ou não amém? Mas provavelmente tinha um menu lá que o pão, né, que se traduz por pão, mas havia um banquete. Jesus aproveitou o banquete, aproveitou o comportamento. Jesus é um grande observador do comportamento humano. Jesus é um grande observador dos hábitos. E Jesus aproveitou os hábitos, aproveitou o comportamento para trazer-lhes os ensinamentos a respeito do reino de Deus, a respeito dos princípios do céu. A partir do versículo 15 diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Roga-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo que me tenha por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. E voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. E então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar.
E respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheio a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Na verdade, Jesus agora oferece não só os princípios e a linguagem do reino, mas mostra através desse ensinamento ilustrativo o quanto é importante a salvação de todos, principalmente daqueles que é visto pela sociedade como indignos. Nós estamos num momento de frio, e aí, a imprensa e muitos outros segmentos da nossa sociedade começa a tornar visível aqueles que para a sociedade são invisíveis, porque os moradores em situação de rua, no cotidiano e no dia a dia, são invisíveis aos governos, são invisíveis aos religiosos, são invisíveis à sociedade. As pessoas estão ocupadas demais para cuidar daqueles que necessitam. Os governos estão interessados demais na sua própria manutenção, e também dos seus próprios feitos. Cuidar de pessoas, cuidar de gente, de fato, não promove ninguém. E nós temos aí uma ênfase, encabeçada pela própria mídia e o veículo de comunicação, em tornar visíveis. E esses moradores em situações de rua estão tendo oportunidade de virar estrela, estão sendo entrevistados, eles estão tendo oportunidade de falar, eles estão tendo voz, ainda que eles estão sendo, na prática, manipulados por interesses outros, mas eles estão assim orgulhosos por poder falar. Eu fiquei assim muito contente, com uma postura e uma intervenção de um morador de rua. Quando o repórter, voltando para ele, lhe disse, o tornando vítima da situação dele. E ele, de uma maneira inteligente, na verdade, a circunstância levou aquele homem para a rua, mas aquele homem era dotado de caráter, de inteligência, de capacidade de raciocínio, e ele disse ao repórter, e deu uma resposta ao repórter muito inteligente, dado esse momento, esse visível, ele deu um ensinamento importante que traz reflexão a toda a sociedade, porque ninguém pode, de fato, servir de plataforma para promoção de nenhum, ou de nenhum governo, ou de nenhuma pessoa, ou de nenhum meio de comunicação. Ninguém deve ser manipulado e usado. E ele respondeu, atendendo o interesse daquela classe de uma maneira digna. Ainda que ele viva numa situação indigna enquanto ser humano, mas ele era alguém que tinha uma postura e uma estatura intelectual que demonstrou a dignidade dele, a grandeza dele, apesar das circunstâncias. Na verdade, irmãos, as circunstâncias não definem ninguém. O que a pessoa veste, o que a pessoa tem, o que a pessoa não tem, não define o caráter dele. Jesus está exatamente ensinando isso, porque no comportamento observado pelo próprio Senhor, os convidados ali eram pessoas dotadas de riqueza, pessoas que o simples fato de estar ali, inclusive Jesus, traz ou trouxe promoção àquela casa que hospedou. Jesus não estava ali porque ele era o Filho de Deus. Jesus não estava ali porque ele era o Messias e reconhecidamente o Messias. Jesus estava ali porque ele era uma figura pública, porque ele tinha visibilidade. E a pessoa que o convidou percebeu no convite uma oportunidade de promoção pessoal. Então, a motivação ao convidar Jesus para estar ali não era para observar Jesus, para adorar Jesus, para servir Jesus, para se prostrar diante de Jesus, para reconhecer quem Jesus era, e sim para acusá-lo, e sim para ter o prestígio. Jesus observou que no elenco de convidados que ali estavam, haviam pessoas importantes, e a presença deles naquela casa traria visibilidade a quem convidou. Os convidados eram convidados elitizados, e tudo que estava sendo feito, o banquete oferecido, era um investimento, e não era de fato uma celebração
de amor, uma celebração de convívio, uma celebração de fato social e de interação social. Era um investimento, havia interesses inconfessáveis, e Jesus aproveita a ocasião para estabelecer o princípio do reino, e eu vou pontuar alguns aqui. Lá no versículo 15 e 16, também, a gente encontra lá, em primeiro lugar, o banquete da salvação é preparado por Deus. Jesus ilustra isso. E na ilustração que Jesus fala de um outro banquete, mas é um banquete que Deus prepara. É um banquete importante, é um banquete onde todos são convidados e todos devem estar. No versículo 17, o banquete da salvação é oferecido, se é a todos, é a muitos. Não é a todos quantos nós pudermos, é a muitos, é o mais que puder, o quanto nós pudermos, nós devemos convidar, e Jesus convida para esse banquete. A salvação é rejeitada pelos convidados, e Jesus ensinou isso, a despeito do convite ser um privilégio para aquele que recebe, muitos rejeitam. E Jesus trata, essa visão clara do reino, que a despeito do convite ser importante, a despeito do banquete ser dado pelo próprio Deus, a despeito de ser oferecido a muitos, a despeito de ser de graça, muitos rejeitam. Bom seria, irmãos, que todos ouvissem a mensagem do Evangelho, e ouvindo a mensagem do Evangelho, pudesse aceitar o convite que o Evangelho traz, pudesse submeter ao propósito de Deus para a salvação de todos os homens. Bom seria, que na nossa missão de evangelização o resultado fosse 100%, mas muitos ouvem, mas nem todos dão ouvido, nem todos se arrependem, nem todos se convertem, e há entre aqueles que vêm, nem todos permanecem. Mas nós não devemos desistir e deixar de fazê-lo por causa disso. O convite, o banquete está à mesa. A festa e o banquete é sério, e a proposta é para que todos os homens possam banquetear. Do versículo 21 ao versículo 23, ele fala que a salvação é oferecida aos que são considerados indignos. Os dignos recusam. Os indignos foram buscados, foram trazidos, e alguns deles que foram até trazidos de última hora, foram trazidos à força, porque o banquete é de fato algo restaurador. Amém, irmãos? Bom, do versículo 24, o banquete da salvação fechará as portas aos que fecharem o coração para a graça de Deus. Lá no versículo 24, nessa parábola que Jesus oferece, Jesus deixa claro que o convite é de graça, o banquete está feito, quem convida é Deus, mas esse banquete, esse convite vai chegar ao fim, ele tem prazo de validade, ele não é ad eterno, a salvação é ad eterna para aqueles que creem, a salvação traz e conduz o homem à eternidade, mas o convite, terá o seu fim, e Jesus é claro nisso, e nós precisamos entender isso. Nós devemos convidar a todos para o banquete. Nós não podemos fazer como fez os fariseus no passado. Nós não devemos adotar o comportamento de escolher as pessoas. Nós devemos convidar a todos. Nós devemos, na verdade, saber que nem todos aceitarão o convite. Nós devemos ajudar aqueles incapazes de atender o convite, porque Jesus diz, e dar a ordem ao servo que ele vá às ruas e traga os aleijados, aqueles impossibilitados de se locomover, aqueles que têm dificuldade de mobilidade, os coxos, os cegos, os doentes. Essas pessoas, pela limitação física, que não conseguem alcançar e chegar ao lugar do banquete, elas devem ser acolhidas, elas devem ser buscadas, elas devem ser trazidas ao banquete,
porque o banquete está posto, a mesa está pronta. Aquele que oferece o banquete é Deus. E a rejeição naqueles que não aceitam o convite. Amém, irmãos? E ainda assim, Jesus continua oferecendo ensinamentos do reino. Do versículo 25 ao versículo 33, Jesus muda agora para uma linguagem diferente das quais eles estão acostumados a lidar. Os fariseus, eles acreditavam muito no mérito, na observância à lei, na performance de cada um, na capacidade de cada um de obedecer, de fazer, de realizar e produzir. Eles acreditavam na justiça própria. Tem muita gente aí pregando um evangelho mentiroso e pregando a justiça, dizendo que as pessoas têm que fazer. A graça é uma oportunidade, amém? Na graça depende do nosso esforço. A graça é a oportunidade de Deus nos dar de alcançar o que nós não alcançaríamos se não fosse a oportunidade da graça. E nós devemos nos esforçar, mas o nosso esforço não paga e não substitui a graça de Deus. Nós devemos nos esforçar pela oportunidade, pelo momento que a graça nos traz de experimentar, na verdade, de tomar posse, de assumir tudo aquilo que a graça nos dá. Nós devemos, de fato, lutar. Eu disse há poucos dias atrás, que Deus deu à nação de Israel, a terra de Canaã. Deus deu a terra prometida. E conduzido por Josué, os homens, os israelenses, adentraram a terra prometida. Mas eles receberam a ordem de cultivar a terra. Eles receberam a ordem de expulsar da terra todos os moradores que lá estavam, de forma intrusa. Eles tinham que, na verdade, fazer a parte deles. Então, nós precisamos entender aquilo que a graça propõe à nossa vida. Você precisa usar a graça como uma oportunidade e, pela fé, você tomar posse daquilo que a graça de Deus te dá. Eu ouvi amém, não? Amém. E agora Jesus muda o tom da conversa. No versículo 35 e versículo 34, do versículo 25 ao 33, Jesus começa a falar sobre o discipulado, sobre a vida discipular. Eu vou fazer a leitura desse texto ainda, a partir do verso 25. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai e mãe, mulher, filhos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não se suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, Jesus foi convidado para estar numa casa. O convite era uma armadilha. E Jesus não se furtou em usar a sua misericórdia e fazer aquilo que lhe era peculiar, dar oportunidade de transformar a vida dos homens. Jesus está presente nessa noite para fazer isso na tua vida. Jesus era observado com uma intenção inconfessável, com uma má intenção. Mas Jesus observava aqueles homens e o comportamento dele para oferecer-lhes uma oportunidade de conhecer o reino dos céus. E Jesus oferece agora a eles
oportunidades, mostrando a eles que o princípio do reino é humildade e motivação. Totalmente antagônico e contrário àquilo que eles estavam vivendo, aquilo que eles pensavam ser a verdade. Jesus oferece, os princípios do reino para aqueles homens. Jesus ainda continua dizendo sobre a salvação, sobre esse convite de Deus, ilustrando como um grande banquete, onde não há interesse daquele que o convida, senão a salvação e o bem-estar de todos aqueles que foram convidados. E agora, Jesus aumenta o tom, talvez para aqueles que até então estavam ouvindo e dando ouvido à palavra de Deus, aqueles que estavam interessados no banquete, aqueles que assentaram à mesa, aqueles que de verdade se alimentaram com as palavras de Jesus. Jesus agora fala sobre o discipulado, sobre o segui-lo, sobre estar com ele, sobre aprender com profundidade coisas referentes ao reino de Deus. E Jesus oferece pelo menos 4 coisas que são importantes para o discípulo. Jesus não enganou a eles. Jesus disse no versículo 25 e 26, que haveria renúncia. Para ser discípulo de Jesus, precisa saber renunciar. E Jesus diz, os laços familiares, que são algo tão importante, tão forte, não só na cultura judaica, mas na cultura cristã. Deus instituiu a família. A família é o propósito de Deus. A mulher, os filhos e a família, a Bíblia diz que são presente e dádiva, mas elas tão importantes, mas não pode ser mais importante do que seguir a Jesus e fazer a vontade de Jesus. Por mais que a família seja uma dádiva, por mais que a mulher e os filhos sejam importantes, por mais que os pais precisam ser honrados e cuidados, eles nunca e jamais deverão estar à frente, de Cristo ou de Deus na vida do discípulo de Jesus. E Jesus fala nesse tom tão alto e diz no versículo 25 e 26 que era necessário, se quando necessário fosse, deveria haver a renúncia desses laços tão profundos, e aquele seguidor de Jesus, por ele, deve ser capaz de renunciar. O segundo ponto está no versículo 27, Jesus fala da renúncia a si mesmo, da renúncia ao amor próprio. Para alguns, renunciar aos pais, renunciar à mulher, renunciar aos filhos, renunciar aos laços familiares não é tão difícil assim. Apesar desses laços ser laços instituídos pelo próprio Deus e prezado e preservado pelo próprio Deus. Mas tem gente que não tem dificuldade nenhuma. Talvez a maior dificuldade seja a renúncia ao amor próprio, ao cuidado próprio, ao interesse próprio. E nenhum interesse próprio deve ser maior do que Jesus na vida de um seguidor. Jesus estava falando para uma classe de pessoas que viviam essa dinâmica, a dinâmica da família como exemplo, a dinâmica da família como valor. E tudo isso alimentava neles o interesse próprio, de uma promoção pessoal, de ser visto, de ser admirado, de ser curtido, de ser seguido, como nas redes sociais. Hoje a gente vê muita gente, que faz live para ser seguido, faz live para ser admirado, faz live para ser falado, não faz live para servir, para alimentar, para promover o reino, para alimentar pessoas. Jesus então ensina no versículo 27 que um seguidor dele deve estar capaz da renúncia ao amor próprio. Do versículo 28 ao 32, Jesus fala da avaliação do custo. Seguir a Jesus é um ato da razão. Seguir Jesus não é um ato da emoção. Seguir Jesus é uma escolha, é uma decisão pessoal. Seguir Jesus não é um momento de emoção, não é um apelo. Seguir Jesus é uma decisão que precisa ser renovada todos os dias. E Jesus ilustra isso, ilustrando como alguém que para calcular o custo, para ver que
há esforço para construir algo. É necessário dedicação para alcançar algo melhor e maior. E quem não quer transpirar, quem não quer se esforçar, é melhor nem começar. Então, seguir a Jesus não é para todos, é um convite que todos irão receber. Muitos vão aceitar, mas nem todos permanecerão. Então, nós devemos, enquanto cristãos, saber que quando nós escolhemos seguir Jesus, muitos estarão conosco no caminho. E muitos que começaram conosco já não estarão conosco. E outros que nós nem conhecíamos entrará na nossa vida, na nossa caminhada, estarão conosco. E nós sempre teremos companhia. Mas nem sempre a companhia é a companhia que começou. Porque depende das nossas escolhas. No versículo 33, Jesus fala da renúncia dos bens. Então, são 4 renúncias. A primeira, dos laços familiares. A segunda, do amor próprio. A terceira, do custo. E a última, dos bens. O que nós estamos dispostos a deixar, a abrir mão, a renunciar. Bom, Jesus fala essa linguagem naquela casa, na casa de pessoas religiosas, naquele ambiente de religião. Eu quero terminar, porque o capítulo 14 não acabou ainda. E Jesus fecha o capítulo 14 assim, com uma mensagem de gala, de modo excepcional. Versículo 34 e 35 diz assim: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, Jesus fala de 2 coisas importantes aqui. O primeiro, o sal influencia o meio em que ele está. O sal faz diferença. A natureza do sal é fazer diferença, é conservar. A natureza do sal é dar sabor. O sal, ele só é visto, e ele é percebido. E ele é percebido porque o sal conserva. Ele é percebido porque o sal dá sabor. E Jesus está dizendo que o reino de Deus, do qual ele está falando, é como o sal. É impossível não ser percebido. É impossível não ser notado. Os princípios do reino, os valores do reino, aplicado na vida do homem, faz com que esse seja visto, faça com que esse seja notado, assim como o sal é. Amém? Agora, a outra coisa que Jesus ensina é se o sal perde a sua utilidade, ele não serve para nada mais. O sal corre o perigo de perder a sua utilidade, de ser indiferente aonde ele está, se ele se tornar insípido, se ele perder o valor. E Jesus encerra, esse momento e a narrativa de Lucas na casa do fariseu, falando sobre o reino de Deus, sobre os princípios e valores do reino, sobre a proposta do reino, que é a salvação de todos os homens. Jesus encerra falando sobre o discipulado, que é de fato uma oferta para a vida de todos aqueles que desejam seguir a Jesus. O discipulado é o meio, não é o fim. O discipulado é a proposta de um seguidor de Jesus, que aprende com ele, aprende os seus princípios, aprende os seus valores para fazer diferença, para pôr em prática na sua vida. Não há como ser discípulo de Jesus. O fariseu, ele buscava ser visto, ele buscava ser notado, ele se impunha sobre os outros pelos símbolos religiosos. Jesus mesmo os exortou com a sua utilidade. A nossa promoção e a nossa glória está enquanto somos úteis, enquanto de fato
servimos a Deus, servimos as pessoas. Diante do discípulo de Jesus, nunca haverá alguém enfermo. Diante do discípulo de Jesus, a necessidade de alguém nunca será objeto de manobra ou de manipulação, e sim de misericórdia e de compaixão. Diante do discípulo de Jesus, aquele que é carente, aquele que está aflito, aquele que está doente, aquele que está debilitado, ele é acolhido, ele é levado à presença de Jesus, que transforma todas as coisas. Eu convido vocês a uma vida de discípulo. Eu convido vocês a experimentar os princípios do reino, a mudar, talvez, a postura soberba, a vaidade, numa postura de humildade, a mudar a motivação, em ser visto, a motivação de tornar Jesus visto, de tornar Jesus conhecido através da sua vida e através dos seus dons. Que Deus nos abençoe. Eu convido vocês a estarem de pé e eu quero orar. Eu quero orar por você que ouviu a mensagem, você que deseja, de fato, ser um discípulo de Jesus, caminhar nos princípios do reino dos céus, ser, na verdade, moldado na motivação do reino de Deus, de sentar à mesa, de se deleitar nesse banquete oferecido pelo Senhor. Se você deseja ser um desses, eu convido a deixar o seu lugar. Eu convido a chegar ao altar e juntos vamos clamar ao Senhor para que Ele tire de nós, do nosso coração, toda observação imprópria, que nós saibamos que somos observados a todo o tempo, que o olhar do Senhor está sobre nós, não apenas para nos reprovar, mas para nos orientar, para nos dirigir, para nos proteger, para nos corrigir, para nos ensinar os princípios e os valores do reino, para que sejamos como sal, sejamos como luz, que possamos nós fazermos diferença para a glória do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, bendizemos e exaltamos o teu nome, Senhor, porque nós sabemos, nós temos, Senhor, tido conhecimento e experimentado que não há outro nome além de ti. A tua palavra diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos. Nós temos sido alcançados e a maioria dos teus filhos que aqui estão aceitaram o convite, Senhor, assentaram à mesa, degustaram um banquete, Senhor, e agora, Senhor, eles querem um degrau a mais, eles querem tornar-se discípulos, eles querem aprender os valores, eles querem ter a coragem da renúncia, Senhor, dos seus valores, Senhor, em cada nível, eles querem estar prontos a dizer não, mas dizer sim para ti. Abençoa de forma pessoal, individual, tu conheces cada coração e mente. Tu observa cada um desses teus filhos, Senhor. E nessa noite eles têm a oportunidade de observar a Ti pela Tua palavra. Eles têm a oportunidade de Te ver com o esclarecimento dos Teus princípios e dos Teus valores. Ajuda os Teus filhos, Senhor, para que eles possam ser frutíferos, para que eles possam, na verdade, com essa coragem advinda do Teu Espírito Santo, eles possam renunciar para que a luz que neles estejam, seja a tua luz e reflita a tua glória. Eu deixo a tua bênção, a tua graça, porção renovada do teu Espírito sobre a vida de cada um deles. Tu conheces o coração, Senhor, que tu possas curar todas as enfermidades, a enfermidade da alma, a enfermidade do corpo, a enfermidade do espírito, nada pode prevalecer diante de ti. Não há ninguém, Senhor, que seja apresentado diante de ti com necessidade e que tu fiques indiferente, mas que tu veja em nós, em cada um de nós, essa fé que mova o teu coração e a tua mão, para que a tua glória se manifeste nas nossas vidas. Maior do que a nossa fé e a nossa disposição é a tua graça e o teu amor de nos convidar, de permanecer conosco.
Abençoa cada um que ouviu a tua palavra nessa noite, Senhor. Dá coragem da renúncia, dá o desprendimento do discipulado, dá a visão do teu reino, dos valores do teu reino e a disposição de ser transformado em mente, em coração e em pensamento, sabendo que tudo vem de ti e tudo volta para ti, Senhor. Assim nós nos declaramos, Senhor, sal que faça diferença, sal, Senhor, que dê sabor, sal que conserve, sal que manifeste a tua graça e a tua luz. Que tudo, Senhor, que tire o sabor, tudo que nos leve, Senhor, e nos reduza, Senhor, a uma escala inferior, nós renunciamos e nos apossamos em Cristo Jesus de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Assim cremos e assim oramos, no nome que é sobre todo nome, o nome de teu Filho Jesus. Quero lembrar, Senhor, daqueles que estão enfermos, impedidos de estar na tua casa. Senhor, e eu quero te pedir que os teus anjos trabalhem em favor da família, Senhor, da tua serva Tânia Augusto. Que tu visites o leito do João, Senhor, e que tu possas abençoar aquela criança, curando, Senhor. Nós repreendemos no nome de Jesus Cristo todo o mal, afastamos toda a intenção, Senhor, do nosso adversário e declaramos a tua bênção, a tua graça e misericórdia no nome de Jesus. Que ele tenha saúde, Senhor, e seja recuperado, para que o homem saiba e creia que só tu podes fazer isso, Senhor. Orando pelo João, oramos por todos os enfermos, Senhor, que precisam ser assistidos e alcançados pela tua graça. Que tu possa impulsionar a tua igreja, impulsionar os teus servos, para que o milagre seja de fato a marca do teu povo e a marca do teu evangelho na vida daqueles que creem. Assim, nos colocamos nas tuas mãos, orando a ti no nome de Jesus, o teu Filho. Que a igreja diga: graças a Deus.